você sabe como seu cérebro gosta de aprender? Olha, quando eu estava no ensino médio, eu detestava inglês. E você sabe que hoje eu me tornei uma professora de inglês. Como é que isso pode acontecer? Depois de muitos anos dando aula, eu entendi que o problema não estava com a matéria, mas estava com a forma como eu aprendi. Isso acontece com muitos alunos que perdem o interesse pelo inglês porque entraram em contato com a língua de uma forma que não era o ideal para o cérebro, não era a forma como você gosta de aprender. E com isso acaba desistindo, acaba achando que inglês é difícil. E para evitar que isso aconteça com você, eu vou te mostrar quais são as formas que o seu cérebro pode gostar de aprender e você vai conseguir aprender inglês ou qualquer outra coisa de uma forma muito mais eficaz. Então vamos dar uma olhada? Bom, aqui eu vou te falar um pouquinho de inteligências múltiplas. Você já ouviu falar sobre isso? Quem trouxe esse conceito foi o Howard Gardner, porque antigamente só era considerado pessoas inteligentes quem era bom de matemática. Então, os primeiros da sala eram quem tinham notas altas em matemática. Mas se só a matemática fosse importante, o que seria da literatura, do português, da ciência, da dança, da arte, não é mesmo? E aí foi quando Howard Gardner entendeu que cada um de nós temos um tipo diferente de inteligência, mas tão importante quanto a da matemática, certo? Porque aqui a gente não vai fazer julgamento de qual inteligência é melhor ou pior, porque isso não existe. E a gente tem todas essas inteligências, só que algumas estão mais desenvolvidas. E isso vai afetar a forma como a gente vê o mundo, como a gente aprende. Então, eu vou te mostrar 8 inteligências. Assiste todas, porque pode ser que você tenha todas as 8 bem desenvolvidas. Não é comum. Normalmente a gente tem 3, 4 mais desenvolvidas, uma, não importa quantas. O que é importante é você bater o olho e falar: essa aqui sou eu. Esse aqui sou eu. E aí, com isso, você pega as dicas e passa a estudar dessa forma que você vai ver que vai ser muito mais eficiente. Então, só para te situar, como eu falei, são 8, né? Que eu vou te mostrar hoje. Não são os nomes técnicos, mas talvez são os nomes que você vai entender de uma forma mais tranquila. Aqui o Picture Smart, Body Smart, Music Smart, People Smart, Word Smart, Logic Smart, Nature Smart e Self Smart. Vamos ver de um por um. Picture Smart, ou seja, é o aluno visual. Ele precisa ver para aprender. Você precisa ver a palavra escrita ao invés de só ouvir, por exemplo. Exercícios que são relacionados com palavras e figuras vão te ajudar, porque você tem um conceito baseado em imagem. Outra coisa é você lembra melhor de conteúdos que são exibidos, né? E você prefere ler e escrever mais do que ouvir. Você é aquele tipo de aluno que, por exemplo, pergunta: professor, como é que fala casa em inglês? Aí o professor vai e fala house. Aí você pergunta: como escreve? Porque só assim você consegue processar essa informação no seu cérebro. Se é você esse tipo de aluno, então uma dica é usar mind maps, flowcharts, esquemas. Sabe aquelas caixinhas com setinhas para indicar respostas, para informar conteúdos? É sempre uma boa saída. Aulas projetadas com figuras e cores. Muitas vezes você não vai ter controle disso, né? Mas tudo bem, você pode pensar no seu caderno. Quanto mais colorido, sublinhado, mais você vai conseguir assimilar esse conteúdo. Separar um tempinho da aula para escrever. Aí aqui tem um porém. Primeiro você precisa entender qual que é a hora de ouvir e qual que é a hora de escrever, porque senão você pode acabar deixando passar conteúdo porque você não está dando conta de ouvir e escrever ao mesmo tempo. Então tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, o professor tem que saber que você tem a necessidade de um tempo para escrever. Nem que seja no finalzinho da aula, você precisa esquematizar o que você aprendeu de forma escrita para garantir que você vai assimilar esse conteúdo. Outra coisa é evitar aulas quando possível, né? Ou fazer cursos que são só falados, que é um professor falando o tempo inteiro, sem nada projetado, sem nada escrito. Isso vai te desestimular bastante e vai comprometer a sua compreensão do assunto, porque só ouvir não vai resolver para você.
O segundo é o body smart, ou kinestético, ou sinestético. Esse tipo de aluno, ele gosta de pôr a mão na massa. Ele aprende fazendo, então prefere logo ir para a prática. É o tipo de aluno que nunca vai ler o manual. Chegou alguma coisa para montar, vamos pelo acerto e erro que uma hora dá certo. Você lembra melhor de coisas que você fez, não que você ouviu. Tudo que você tiver envolvido vai gravar muito fácil na sua memória. Tudo que você tiver ouvido ou lido de uma forma passiva não vai funcionar para você. Você tem uma tendência também de ser multitask, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e gostar muito de esporte, de atividade física. Se esse é você, então roleplays e simulações em sala de aula vão ser de grande ajuda. Então, um é o garçom, outro é o cliente, um é o médico, outro é o paciente. Esse tipo de atividade é bem estimulante para esse tipo de aluno. Jogar, então você tem que estudar gramática. Em vez de você ficar fazendo exercício, você pode fazer um jogo. E com isso você consegue reter muito mais informação, porque vai ser muito mais interessante para você. Isso aqui, situações reais relevantes, isso é para todo mundo. Mas para quem é sinestético, ainda mais, porque você precisa do aqui e agora. Você não gosta muito de teoria. Então, quanto mais longe da sua realidade, ou quanto mais tempo for demorar para você poder usar essa estrutura, menos interesse você vai ter e, como consequência, menos você vai aprender. Explicações dinâmicas. Aquela aula do professor falando baixinho, sentado, não vai ser apelativo para você. A tendência é que você fique desmotivado ou até meio entediado. Aí, depois vem o Music Smart. Sabe aquela pessoa que lê e costuma sussurrar as palavras enquanto lê? É uma delas. Por quê? Aqui está escrito music, mas a gente está falando de auditivo. É uma pessoa que gosta de ouvir para aprender. E aí, ela prioriza o ouvir e falar. Então, você precisa ouvir e falar para conseguir reter um conteúdo. Você prefere ouvir uma explicação do que ler. Então, por exemplo, você tem que estudar para alguma coisa. Se alguém te explicar rapidinho, você vai pegar muito mais do que se você tivesse que sentar e ler um texto sobre o assunto. Você não costuma anotar nada em aula. É aquele aluno que fica de braço cruzado mesmo e só prestando atenção no que o professor fala. E já é suficiente para reter a informação. E por último, você gosta de estudar com barulho, com música, com TV ligada. Aqui eu não tô falando se é certo ou se é errado, né? Vai ter gente que não pode, falando que não pode fazer isso, vai ter gente que fala que pode. O que interessa é você. Você acha que consegue se concentrar, mesmo com a música, mesmo com a TV? Se sim, continua. Quem time que tá ganhando não se mexe, não é verdade? Bom, atividades interessantes para você são exercícios de ouvir, repetir, ler em voz alta, debater sobre assuntos que você ouviu. Então, primeiro você ativou o ouvir, prioriza ouvir e falar. Então, primeiro você vai ouvir um assunto e depois você vai dar a sua opinião sobre aquele assunto. É um exercício bem interessante. Uma outra técnica, você pode gravar as aulas para ouvir depois, enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo alguma coisa que você não precisa, né? Que você pode fazer alguma outra coisa junto, na verdade. Pode ser uma boa alternativa. E por último, música, claro, né? São sempre interessantes para você praticar alguma estrutura do inglês, para você treinar pronúncia. Isso não só para quem é auditivo, mas quem vai valorizar muito mais esse tipo de atividade. Bom, continuando. People Smart, que é o interpessoal. E o que é o interpessoal? É uma pessoa que já tem uma certa facilidade de se comunicar. Gosta de interagir com outras pessoas. Aprende melhor quando troca informação. Então, trabalhos em grupo são bem ricos para esse tipo de aluno, né? E tem interesse em causas sociais, são bons ouvintes, gostam de ter interesse por outras pessoas, pelo que elas têm a dizer, né? Não que as outras pessoas não tenham, veja bem, é sempre características muito fortes que todos nós temos, mas algumas pessoas têm isso mais desenvolvido, tá certo?
E aí, trabalhar em equipe com certeza é uma solução para quem tem esse tipo de inteligência. Exercício que tem que dar opinião, conselhos, então um vai falar de um problema e o outro tem que reagir com relação a esse problema dando um conselho. Opa, pulei um aqui. Fazer exercício em dupla, que um ajuda o outro, então faz um exercício em dupla, checa as informações com o colega do lado e tenta discutir por que você pôs a resposta. E aí um ensina o outro. Essa troca é muito, muito válida para quem é people smart. E gosta de participar de eventos, por exemplo. Todo meio do semestre, eu faço com meus alunos um game night. Às vezes presencial, às vezes online. E esse tipo de aluno, ele normalmente adora essas interações que a gente tem, né? Todos gostam no final das contas, sabe? Mas acho que acaba que quem tem esse tipo de inteligência acaba valorizando um pouquinho mais. E aí, você tá gostando desse conteúdo? Se tiver, já deixa um like, já se inscreve que ainda tem mais 4 para você ver se é você ou não. Então, vamos lá? O próximo é o Word Smart, ou inteligência linguística, que seria pessoas que normalmente gostam de aprender idiomas. Por quê? Porque elas gostam de ler, têm um amplo vocabulário, têm facilidade na transmissão e ligação de ideias, aprende muito com leituras, com histórias, né? É aquela pessoa que normalmente você vem pedir ajuda, assim, né? Na hora de escrever alguma coisa, para corrigir alguma coisa, porque normalmente essas pessoas gostam de achar erros. Gostam não, né? Tem facilidade. Quando a gente escreve, de bater o olho e falar, isso aqui tá errado, né? É esse tipo de pessoa. Se é essa a sua inteligência, então você vai gostar de palavras cruzadas, caça-palavras, exercício que tem que achar o erro. Isso é muito legal. Fazer apresentação sobre um tópico em sala de aula, porque esse tipo de aluno ele gosta de se comunicar, ele fala bem, ele se expressa bem, tá? E gosta de criar histórias, fazer redação, fazer coisas escritas, atividades escritas, mandar mensagem, tudo isso são atividades que são bem atrativas para esse tipo de aluno. O lógico matemático. Bom, esse é aquele que tem um pensamento mais analítico e não necessariamente que gosta de números, né? Pode gostar ou não, mas é o tipo de raciocínio que tem. É mais metódico, gosta de resolver problema através de lógica, aprende melhor com gráficos, tabela. É aquele aluno que normalmente gosta de gramática. Por quê? Porque a gramática é a parte lógica da língua, então ele tem um certo controle. E aí, gráficos, tabelas, tudo isso vai ajudar ele a organizar os pensamentos. E aí, o que você pode fazer? Você pode ter um exercício que você tem que ouvir e baseado nas informações que você pega desse listening, você chegar a uma conclusão, você dá uma solução para o problema. Porque aí você vai precisar de um raciocínio lógico, você vai precisar pegar informações, não é achar, né? Você precisa do raciocínio aí. Outro exercício muito legal é colocar umas frases sobre o presente simples, por exemplo. E o aluno tem que deduzir as regras. Ele vai olhar e vai tentar entender as regras sozinho. E aí o professor vê se tá certo ou não que ele deduziu, certo? Categorizar a informação de forma lógica, né? Então, aqueles flowcharts, aqueles mind maps, aqui também são muito bons. E explicações através de analogia também te ajuda a entender muito melhor o conteúdo. Tá certo? Bom, o Nature Smart, que não necessariamente tem só a ver com natureza. Lógico que esse tipo de pessoa gosta de fazer atividades ao ar livre, de estar em contato com a natureza. Mas pensando em inglês ou pensando em alguma outro assunto que você queira estudar, o que será, né? Bom, é a pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam. Você normalmente é bom observador, você presta atenção nas coisas à sua volta, como elas funcionam, tem interesse no comportamento humano, como que a gente se desenvolve, o que mudou de uns tempos para cá.
e aprende melhor quando consegue categorizar. Calma que eu já te explico isso. Então, por exemplo, uma solução seria o aluno pesquisar um assunto antes da aula e ele trazer as informações e o professor só complementar. Isso é muito legal para quem tem esse tipo de inteligência. Separar um vocabulário novo em categorias. Então, por exemplo, a gente está aprendendo roupa. Então, separa o que é roupa feminina, o que é roupa masculina, o que é sapato, o que é acessório. Tudo isso vai te ajudar a entender melhor, a gravar melhor esse tipo de informação. Depois discutir assuntos sobre o ser humano, o seu comportamento. Então, o que mudou, como que o ser humano reage diante ao perigo hoje em dia, como que era há anos atrás. Esse tipo de assunto interessa bastante. E, por fim, achar padrões para aprender um assunto, né? Que é um pouco do lógico analítico. Mas então, é o que eu falei, né? Às vezes as coisas se misturam. E não significa que, então, só quem é de nature smart é que vai aprender a se separar por categorias. Não necessariamente. Vão ter outras inteligências que também vão gostar. Ou você pode ter duas, mais ou menos no mesmo nível. Então, vai te ajudar. Por isso que é legal você ter visto até o final. Já que você viu até o final, vamos ver o último, que é o self-smart, que é aquela pessoa que é mais introvertida, tá? É o intrapessoal. E aí essa pessoa gosta muito de analisar suas emoções, tem muito foco, é disciplinada, ela gosta de se autogerenciar, ela prefere fazer exercícios individuais, é uma pessoa que tem muita consciência das suas emoções e normalmente ela não se importa de errar, porque ela sabe que ela vai aprender com isso, tá? Esse tipo de aluno, ele gosta de debater assuntos filosóficos mais profundos. Escrever diário pode ser alguma coisa legal, porque ele vai estar falando dele, das emoções, dos sentimentos. Gosta de um tempo na sala para fazer exercício sozinho. Então, é um tempo que ele tem para dar uma respirada. Se ele tem muita interação, ele gosta, sim, de ter um espaço para ele ali dentro da sala de aula. E ele gostaria, assim, de entrevistar alunos para falar de sentimentos, ou fazer um teste de personalidade, ou falar de alguma coisa dentro desse mundo. Claro que não é só isso, né? Tudo isso que eu te falei é uma visão muito superficial, mas eu espero que tenha te ajudado a entender melhor como é que o seu cérebro funciona. Que tipo de atividade é estimulante? Porque às vezes o que o professor vai te passar, você não tem controle. Mas, a não ser que você faça neurocoaching comigo, que aí você é quem manda. Mas se não for esse o seu caso, tudo bem, você ainda pode usar outros recursos, tendo consciência de como você vai aprender melhor para tirar maior proveito das suas aulas. Ok? Espero ter te ajudado. Deixa aqui no comentário para mim qual delas você se identificou mais, ok? Thank you, bye!